A maioria das pessoas passa a vida sem saber que, antes de nascer, já definiram muitos dos detalhes de sua jornada. Isso soa como uma ideia contrária ao que você sempre ouviu. Não é mesmo? Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Não há nada pré-determinado. Você pode pensar. Mas imagine se eu te dissesse que, em algum nível, você planejou a sua vida antes mesmo de nascer. E mais, que esse planejamento está em perfeita harmonia com sua evolução espiritual. É isso mesmo. O plano reencarnatório, algo que a maioria das pessoas nunca para refletir, é a chave para entender como nossas vidas se desenrolam. Mas a verdade é que poucos se atrevem a questionar esse conceito profundo. Vamos mergulhar nessa ideia e descobrir como a espiritualidade nos mostra a razão por trás de nossas escolhas, dificuldades e até mesmo nossos maiores desafios. Prepare-se para entender o que está por trás de tudo isso e como isso pode mudar sua visão de vida para sempre. Planejamento pré-reencarnatório. Antes de reencarnar, o espírito passa por um momento de reflexão profunda, onde pondera sobre sua jornada espiritual. João, por exemplo, sabia que precisaria de mais paciência e humildade em sua próxima vida. Ele se perguntou: onde poderei aprender essas lições? Foi aí que ele percebeu que escolheria pais que o desafiariam a trabalhar essas qualidades. João sabia que o ambiente em que nasceria seria difícil, com limitações, mas isso proporcionaria o espaço necessário para sua evolução. Ele então escolheu um lar onde a falta de recursos forçaria a luta e o esforço, mas também traria a chance de desenvolver a gratidão. Cada detalhe de sua encarnação foi cuidadosamente planejado, como uma obra de arte que precisa de pinceladas precisas para revelar seu significado. Esse planejamento não era um fardo, mas uma oportunidade que ele abraçaria com o coração cheio de esperança. Quando João escolheu seus pais e o lugar onde iria nascer, ele estava ciente de que isso influenciaria sua vida de forma significativa. Mas o mais importante é que, dentro dessa escolha, ele se preparava para a superação de falhas do passado. Ele reconhecia que, em encarnações anteriores, havia agido impulsivamente e sem sabedoria. Agora, ele sabia que enfrentaria o desafio de desenvolver o autocontrole. Esse cenário não foi criado para punir, mas para curar suas falhas anteriores. Os pais, que poderiam parecer apenas figuras biológicas para ele, na verdade, seriam mestres em sua jornada. Eles não viriam para ser perfeitos, mas para, juntos, aprenderem e crescerem. O espírito tem a chance de se reinventar ao fazer essa escolha, estabelecendo um novo caminho, mais claro e focado. João refletiu também sobre a condição de saúde que enfrentaria ao longo da vida. Ele sabia que a dificuldade física ajudaria a desenvolver a compreensão e o amor ao próximo. Ele sentiu que, ao passar por desafios de saúde, teria a chance de exercitar a compaixão de uma maneira profunda, não apenas por si mesmo, mas também pelos outros. Ele entendia que o sofrimento temporário poderia trazer benefícios duradouros à sua alma. Afinal, a escolha de nossas experiências não é para que a vida seja perfeita, mas sim para que possamos aprender com as imperfeições. Esse é o motivo pelo qual o planejamento pré-reencarnatório é tão fundamental. Ele nos coloca nas situações que precisamos para nos transformar. A vida, com todas as suas provas, é um espelho daquilo que fomos e um guia daquilo que podemos nos tornar. É importante destacar que, ao planejar sua encarnação, João não tinha controle sobre todas as situações. No entanto, ele sabia que o espírito, ao planejar sua jornada, se aproxima de uma realidade maior e mais divina. Assim como o estudante se prepara para os desafios de uma prova, o espírito prepara seu caminho para evoluir, sabendo que terá dificuldades, mas também a chance de avançar. O mais importante, talvez, seja entender que cada alma tem a capacidade de moldar sua trajetória de forma a realizar aquilo que precisa para crescer. Quando olhamos para as escolhas de João, vemos que a verdadeira jornada não é apenas sobre o que acontece conosco, mas sobre o que escolhemos aprender com o que nos acontece. Desafios e provas. Ao longo de sua vida, João enfrentaria desafios difíceis, provas que,
embora dolorosas, tinham um propósito muito maior. Desde jovem, ele soubera que viria ao mundo com um temperamento impetuoso, e foi por isso que o Espírito planejou, para ele, encontros com pessoas que o testariam e o desafiariam. Seu melhor amigo, Carlos, seria uma dessas provas, pois João saberia que a amizade deles teria momentos de desgosto e traição. No entanto, aquilo não estava acontecendo por acaso. Cada desavença e cada desafio em sua amizade seriam oportunidades de João aprender sobre perdão e autocontrole. Ele precisaria aprender a lidar com a dor de uma traição, algo que ele mesmo fizera em vidas passadas, mas agora ele teria a chance de agir de forma diferente. Para João, essa era uma das lições mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais transformadoras. João também sabia que enfrentaria dificuldades financeiras ao longo de sua jornada. Ele cresceria em uma família de recursos limitados, e essa situação lhe traria muitos momentos de frustração. Mas ele já compreendia que esse cenário não era um castigo. Ele tinha escolhido essa condição para aprender a valorizar o que realmente importava na vida. Os bens materiais, embora necessários para viver, não seriam o foco de sua jornada. Os desafios financeiros seriam uma oportunidade de João cultivar a generosidade, a humildade e a gratidão, pois sabia que, ao não ter tudo o que desejava, ele seria forçado a olhar para o que realmente precisava para ser feliz. Esses testes, assim como os problemas de saúde que ele também enfrentaria, seriam seus professores ao longo da vida, guiando em cada etapa de seu aprendizado. Ao refletir sobre as dificuldades que encararia, João sabia que a vida nunca seria fácil, mas ele também compreendia que, em cada dificuldade, havia uma chance de evolução. Ele entendia que as provas não eram apenas obstáculos a serem superados, mas momentos de transformação. Em suas vidas passadas, ele muitas vezes se esquivara das lições mais duras, buscando atalhos. Agora, no entanto, ele estava pronto para enfrentá-las de frente. Quando ele passasse por dificuldades, como a perda de um ente querido ou a dor de um fracasso profissional, ele saberia que era uma oportunidade de se aproximar de seu objetivo de evolução espiritual. Os erros do passado eram as chaves para sua evolução futura, e ele estava disposto a aprender com eles. À medida que João avançava em sua vida, ele se dava conta de que não havia como escapar das provas planejadas antes de nascer. As dificuldades eram inevitáveis, mas ele percebia que, ao aceitá-las com a mente aberta, poderia tirar o melhor proveito de cada uma delas. Quando passasse por momentos de dor, ele não se sentiria impotente, mas veria ali um convite para crescer. Ele sabia que cada decisão tomada nas situações desafiadoras seria uma oportunidade de demonstrar o quanto estava evoluindo. João sentia uma paz interior ao perceber que, mesmo nas situações mais difíceis, havia um propósito maior. Ele confiava que, ao passar por essas provas, poderia se tornar uma versão melhor de si mesmo, mais sábia, mais madura e, principalmente, mais consciente de sua verdadeira essência. Livre-arbítrio e adaptação. João sempre acreditou que as escolhas que fazia mudavam sua vida, mas foi com o passar do tempo que ele realmente entendeu a profundidade dessa verdade. Durante sua jornada, ele enfrentou decisões cruciais, como o caminho que deveria seguir na carreira e a pessoa com quem deveria se relacionar. Mesmo sabendo que seu plano reencarnatório incluía desafios específicos, João não podia deixar de questionar como ele lidaria com eles. O espírito sabia que ele teria livre-arbítrio em sua vida, o que significava que ele poderia, em muitos momentos, adaptar seu caminho e modificar os rumos de sua trajetória. E foi exatamente isso que ele fez ao escolher fazer algo que amava, ao invés de seguir uma profissão que o plano reencarnatório havia sugerido. Mas, embora a escolha tenha sido dele, João sabia que, ao se desviar um pouco do planejamento inicial, teria de aprender com as consequências de suas decisões. Em alguns momentos, João se pegou pensando se, ao fazer essas escolhas, estava realmente no caminho certo. Ele se questionava se o espírito tinha errado ao lhe dar a opção de escolha. Por mais que sua jornada espiritual fosse importante, ele começava a entender que, com o livre-arbítrio,
vinha uma grande responsabilidade. Os erros que cometia, os momentos em que se sentia perdido, eram resultado de suas escolhas. Mesmo assim, João não temia essas experiências, pois ele sabia que, mesmo em suas falhas, ele poderia aprender. O livre-arbítrio não apenas o ajudava a trilhar seu caminho, mas também o desafiava a evoluir, pois ele era sempre convidado a refletir sobre suas decisões e seus efeitos na vida que levava. Com o tempo, João se deu conta de que o livre-arbítrio não significava apenas agir impulsivamente, mas também se adaptar às situações. A flexibilidade em suas escolhas era, de fato, uma ferramenta poderosa para o crescimento. Quando ele sentia que estava em um momento de estagnação, ele sabia que poderia mudar sua atitude, com isso, alterar o rumo da situação. Mas essa adaptação nem sempre era fácil. Ele se viu diante de escolhas que exigiam coragem, como a de lidar com pessoas difíceis ou abandonar velhos hábitos. No entanto, a habilidade de se adaptar e de aprender com as lições que surgiam a cada escolha era o que realmente o levava a evoluir. Ele sabia que nada estava gravado em pedra, e isso lhe dava a esperança de que sempre poderia se reinventar. João aprendeu que, embora o plano reencarnatório fosse uma base de estrutura, a verdadeira magia estava na maneira como ele escolhia caminhar dentro dele. O livre-arbítrio não o impedia de evoluir, mas o convidava a encontrar o melhor caminho dentro da jornada. Ele já não via as situações como meros obstáculos a serem superados, mas como oportunidades para exercitar a liberdade de escolha, a adaptação e o aprendizado. A cada passo dado, João sentia que, ao mesmo tempo que ele era o arquiteto de sua jornada, também estava sendo guiado por algo maior. O equilíbrio entre seu livre-arbítrio e a adaptação ao plano reencarnatório se tornava mais claro para ele a cada dia. Chegou o momento de refletir sobre o que você acabou de aprender. Como você lida com suas dificuldades, com os desafios que parecem surgir do nada. Já pensou que tudo isso pode ser parte de um plano maior, algo que você mesmo traçou antes de nascer? Quais escolhas você está fazendo agora e como elas podem impactar a sua evolução espiritual? Não deixe essas reflexões passarem despercebidas. Cada atitude sua tem o poder de moldar o seu caminho e a sua evolução. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai continuar deixando as coisas acontecerem ou vai se tornar mais consciente de cada decisão que tomar? Aproveite essa oportunidade para transformar sua vida e evoluir de maneira consciente. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o universo espiritual. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento.